Hoje de manhã eu estava orando e eu perguntei ao Senhor, porque nós começamos semana passada uma série chamada Meu Milagre Tem Nome. Quem estava aqui semana passada? Levante sua mão. Glória a Deus. E foi uma bênção, foi um poder de Deus. Nós aprendemos sobre Yeshua, nós aprendemos sobre o Filho, nós aprendemos que o nosso milagre, ele não tem necessariamente o nome de uma causa na justiça ganha, ou de uma prosperidade financeira, ou de uma cura que seja. Não, o nosso milagre tem o nome de Jesus, porque na autoridade do nome de Jesus, nós podemos ser curados, nós vamos ser prósperos, nós vamos acessar lugares que ninguém nunca acessou, nós vamos quebrar o poder da iniquidade, o poder da maldição. E quantas pessoas nessa última semana acessaram lugares por conta do nome de Jesus? Aleluia, levante sua mão. Se você foi tão abençoado semana passada, que você tem testemunho, e por favor, levanta a mão, porque teve gente que veio me procurar, pastor, tem uma bênção para contar. Falei, vai gravar, porque eu não estou precisando ser edificado na fé, com todo respeito, irmãos. Mas minha fé está aqui, ó, pronta. Todo dia eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou buscando ao Senhor. Mas a igreja às vezes precisa ouvir o testemunho de alguém que recebeu alguma coisa de Deus, para que ela acredite que para ela também é capaz. Porque mesmo eu sendo um pastor comum, estou no meio das pessoas, converso com todo mundo, tomo café com vocês, há uma sensação errada às vezes das pessoas de que quem está aqui no púlpito é mais importante do que quem está aí embaixo. E isso é completamente falacioso. Nós somos todos iguais diante de Deus. Porém, quem está aqui está para instruir com poder, com autoridade, e está ungido para essa função. É uma função sacerdotal. Isso não significa mérito, nem importância. Então, quando eu conto testemunho, tem um poder. Mas quando você conta um testemunho, é muito mais poderoso. E aí eu quero que vocês gravem os testemunhos. E aí teve gente que falou para mim que depois de acessar essa chave, foi curado. Teve gente que falou para mim que arrumou emprego essa semana. Teve gente que falou para mim que fez voto com Deus e conseguiu pagar as contas, não sabe como, mesmo não tendo todo o dinheiro que precisava. Se você foi abençoado pela palavra da semana passada e você exerceu a autoridade do nome de Jesus, levante sua mão, seja honesto, bem alto. Tem 2 testemunhos ali, vocês usaram mesmo. Eu estava com vocês de intercessor, você também, querida. Mais alguém tem testemunho da semana passada? Lá no fundo, 4 pessoas usaram a autoridade do nome de Jesus. Por que nós usamos tão pouco a autoridade do nome de Jesus? Por que nós primeiro resolvemos dar um remédio para depois orar? Não, nós primeiro oramos e depois damos remédio. Nós primeiro clamamos e depois nós fazemos o que temos que fazer aqui na terra. Porque é o nome de Jesus que carrega toda a autoridade. Mas nessa manhã eu estava orando e perguntando a Deus que mensagem eu deveria compartilhar com vocês nessa noite. Se eu deveria trazer uma palavra expositiva, que trouxesse fé a partir da história de alguém, ou se eu deveria simplesmente ensinar um princípio de prosperidade, um princípio de honra, um princípio de cura de enfermidades, um princípio de relacionamentos. E sabe, eu fui correr de manhã e eu pus o fone de ouvido e comecei a orar, e o Espírito Santo me pegou naquela corrida, e ele começou a falar para mim, ei, você falou do Filho, mas você ainda não falou do Pai. Então, meu milagre tem nome. Nessa noite, o nome do nosso milagre se chama, repita comigo, Abba. 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 E Abba significa papai. A maioria de nós não consegue dizer papai. A maioria de nós foi ferida na identidade paterna. A maioria dos brasileiros hoje não tem pai presente. Mais de 50% da população não tem pai dentro de casa. Mais de 30% não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Nós estamos falando de um contingente de pessoas que não conhecem o amor, a graça, a pessoa de Deus Pai. E o pior disso tudo, porque hoje eu não vou ministrar cura de paternidade, não. Hoje nós vamos aprender com 3 pessoas da Bíblia que também foram feridos na paternidade.
mas se tornaram extremamente relevantes no seu propósito. Porque aquilo que muitas vezes nós entendemos como ruim, na verdade, é simplesmente o plano de Deus sendo desenhado na nossa vida. É a beleza do sobrenatural agindo no natural. É a graça que nós não enxergamos, mas que nós alcançamos quando cremos. Quando utilizamos a fé, o poder do invisível, tornar coisas visíveis e reais. Hoje, na série Meu Milagre Tem Nome, nós vamos sair do natural, onde nós culpamos o pai da terra, onde nós culpamos a nossa história familiar, onde nós colocamos a nossa ausência de propósito vinculada a seres humanos. E nós vamos sobrenaturalmente caminhar em autoridade hoje, amém? Nós vamos conhecer Deus o Pai. Quem vai comigo conhecer Deus o Pai nessa noite? Aleluia. Então hoje eu quero que você preste muita atenção. A mensagem é expositiva e eu preciso ter uma graça absurda. Orem por mim, por favor. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Que haja sabedoria, Deus, que haja capacidade de explicar em poucas palavras conceitos tão profundos como esses, Pai. Que haja entendimento no meio do seu povo, em nome de Jesus, amém. Então, nós nascemos muitas vezes com a sensação do abandono. Essa mensagem vai mexer com você, vai fazer você lembrar de coisas. Então se prepare para ir orando enquanto nós vamos pregando, amém? E existem processos de abandono, de rejeição, que mexem com a gente de uma forma muito negativa e fazem a gente pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus, Ele não esteve escrevendo a nossa história, que parece que Ele decidiu deixar de canto a nossa história e começou a dedicar a outras histórias. Nós nos comparamos como se outras histórias fossem melhores que as nossas. Mas será que Moisés, José e Davi fizeram isso? Eles também foram tirados da casa do pai natural deles em situações de abandono, rejeição ou medo. Você sabe o que é um pai ter medo de criar um bebê? Porque se esse bebê for pego nessa casa, todos morrem. Havia um decreto quando Moisés nasceu, que se nascesse macho e ficasse vivo e cuidassem desse macho como filho, esse macho morria, mas também a família inteira era penalizada. Imagine se quando você tivesse nascido, tivesse uma lei federal de que você precisaria ser morto, e se seu pai não matasse você, sua mãe não matasse você, a parteira não matasse você, você ia ser morto de todo jeito pelas autoridades políticas, e toda a sua família seria morta. É isso que aconteceu com Moisés. No meio da dor, eles descobriram que na verdade tudo isso havia sido planejado por Deus. Será que você vê Deus planejando o seu propósito extraordinário no meio das dificuldades e das dores que tecem o seu dia a dia? Ou será que você está simplesmente tendo uma postura ingrata com Deus e com a vida, como se Deus, a vida e até as pessoas tivessem culpa daquilo que você não está experimentando, daquilo que você gostaria de viver e não vive, ou como se qualquer que seja a pessoa tivesse que pagar o pato da sua história? Nós podemos viver a vida de duas lógicas: ou nós vamos viver culpando os erros, culpando os coadjuvantes da nossa história, ou nós vamos viver a vida olhando para o céu e agradecendo, porque Deus é um Deus que transforma até a maldição em bênção. Deus é um Deus que transforma a orfandade em paternidade celestial. Deus é um Deus que transforma perseguição em mandado de libertação. Quando Moisés nasceu, ele precisou ser jogado no Nilo. E o Nilo não é um rio de Atibaia, o rio Atibaia não, nem o rio de Piracicaba não. O Nilo é um rio largo, um rio tão grande, capaz de nutrir
2 países inteiros de água. E aí nós vivemos e crescemos com um senso de não pertencimento. Qualquer coisa que acontece no nosso dia a dia, e às vezes até na realidade da igreja, nós achamos que não pertencemos. Nos sentimos rejeitados pela vida e por quem quer que seja. Pode ser um cônjuge, pode ser um amigo, pode ser alguém do trabalho. Porque nos falta pertencer, falta acesso, faltam muitas vezes as necessidades diárias satisfeitas, sabe, irmãos? Necessidade diária só não é pão com ovo de manhã, não. Necessidade diária às vezes é bom dia, você é especial, você é incrível. Faltou isso. Falta herança. Pessoas que capengam a vida inteira como escravos, porque não acessam heranças financeiras, heranças em dinheiro, heranças em ouro, heranças em prata. Pessoas que não recebem legado, valores geracionais, transmissão de valores geracionais, sabe como é? Pessoas que não se sentem plenas, sentem sempre algo faltando, precisa sempre de alguém completando, de alguma coisa para satisfazer. Às vezes é algo químico, às vezes é um relacionamento, às vezes é bebida, pode ser droga, pode ser consumo, porque não se sente pleno. Pessoas que não sabem para onde vão, não têm destino, não entendem o que vão fazer em 2026. Prepare, farol, porque aqui você tem pai. Então em 2026 você vai ter planos, porque o pai te ajuda a ter planos. Prepare, farol, porque em 2026 é o ano do remanescente, é o ano do órfão abandonado encontrar a paternidade de Deus e ser colocado nos lugares de relevância, de destino. Então prepare para fazer planos, prepare para obedecer ordens do pai, prepare para corresponder às ordenanças de Deus, prepare para receber amor cavalar, que vai suprir carências estruturais. Pessoas que são estruturalmente carentes. Você já experimentou? Conhece alguém que é extremamente carente e que nada, nem ninguém consegue suprir essa carência, porque ela é uma falha estrutural. E essas estruturas faltantes têm um nome: faltou o pai, faltou o Abba. O que a gente às vezes não sabe é que o processo de Deus é um caminho, e nesse caminho coisas vão sendo reveladas, em primeiro lugar sobre nós, em segundo lugar sobre as pessoas, e em terceiro lugar, mas mais importante, sobre Ele. O processo é didático. A dor, ela pode se tornar num baita de um portal de propósito. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. A dor pode ser a sua melhor oportunidade para viver o propósito. Então pare de reclamar da dor. Pare de olhar para a dor como algo que veio para te matar. Pare de olhar para a dor como algo degenerativo. Não! Dor é bom quando ela foi gerada para o cumprimento do propósito de Deus. A dor é a fraqueza indo embora. A dor é a autocomiseração se tornando em fé, esperança. A dor é a desconexão com pessoas que nunca deveriam ter feito parte da sua vida e do seu propósito. A dor é a seleção natural de Deus, de quem deve e de quem não deve estar na sua vida. A dor é o alimento necessário para dobrar os joelhos e depender daquele que é o único que pode promover quem quer que seja ao lugar de propósito eterno. Portanto, pare em nome de Jesus de idolatrar a dor. Crentes
que não idolatram às vezes um santo, mas idolatram o ego ferido. Idolatram o medo que sentem. Idolatram a oportunidade perdida, quando na verdade ela é o livramento de Deus. Na vida de um crente de verdade, de um filho, de uma filha de Deus, os sims são portais abertos e os nãos são livramentos eternos. Que bom, Pai, que o Senhor já disse não para mim. Obrigado. Obrigado pelos nãos na minha vida. Obrigado porque até mesmo quando eu achava que estava sendo tolhido, eu estava sendo livre daqueles que não deveriam fazer parte da história que o Senhor planejou para mim. O milagre não é um bem em si. Há pessoas que idealizam e idolatram também o milagre, porque elas idolatram o ego e consequentemente a dor. Essa palavra é para quem pensa, irmãos, porque como diz John Stott, crer também é pensar. Da mesma forma como idolatram o ego, idolatram a dor, mas idolatram o milagre. No dia em que eu tiver tanto no banco, eu estou feliz. Chega tanto no banco e continua faltando. O dia em que eu estiver pleno em saúde, então eu vou servir a Deus. Está pleno em saúde e não está servindo a Deus, e está reclamando que o culto acabou 10 minutos tarde, que o irmão do lado não cumprimentou, que o café farol só tinha lanche de linguiça e não tinha lanche de pernil. Quem idolatra o ego, idolatra a dor, idolatra o milagre. Nós não nascemos para idolatrar a nada, apenas a adorar o Senhor dos Senhores, que também é o nosso Pai. Pare com a idolatria. Quando isso acontecer, Deus se fez Deus na minha vida. Não, Deus não precisa fazer mais nada. Ele nos deu Yeshua, e Yeshua é a nossa salvação. Pela fé, eu profetizo que no ano que vem, nessa mesma data, no mês de novembro, essa casa vai ter o dobro de pessoas na quarta profética, mas elas não estarão aqui buscando um milagre para satisfazer o seu ego. Elas estarão buscando a presença do Eterno, que satisfaz todas as coisas. Porque quando você vem na casa de Deus para buscar alguma coisa, e essa coisa não acontece, você vai embora frustrado, decepcionado e falando mal de Deus e da igreja, pois a casa de Deus não é lugar de mercearia, não é mercado de bênçãos, não é concessionária de carro e não é agência de emprego. A casa de Deus é o lugar da sua santa habitação, onde nós chegamos para entregar tudo a Ele. Honra, glória, louvor, majestade. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, as nossas culturas, os nossos valores. Nós deixamos a nossa carnalidade, nós deixamos o nosso ego, nós deixamos a nossa oferta, nós deixamos o nosso medo, nós repreendemos a autocomiseração. Eu não vou ser um pastor que vai prometer aqui aquilo que Deus não quer cumprir nessa estação. Eu não vou prometer que você vai dar uma cadeira e Deus vai te dar um carro. Não! Você vai dar uma cadeira e Deus vai te fazer sentado nessa cadeira para ouvir a palavra de Deus. E você vai se levantar dessa cadeira para ganhar pessoas para Jesus, que estão morrendo, se suicidando, deprimidas, alcoolizadas, drogadas. Que imbecilidade é essa que nós temos vivido nessa geração? Pessoas que vivem de imagem, de marca de carro, de marca de roupa, de status, onde parece que está tudo bem pelas redes sociais, mas é tudo mentira.
A verdade é que quando colocam a cabeça no travesseiro, sentem vazio profundo, tomam medicamento para dormir, acordam no outro dia desanimados para trabalhar, não têm fé em Deus, porque não cumpriram o propósito de Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pessoas que estão contando migalhas, comendo migalhas, quando Deus nos deu o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Milagre não é o que eu recebo, é quem eu recebo no meio do processo. Pastor, você está numa teologia franciscana? Não, irmãos. Quem tem o Pai tem tudo. Quem tem o Pai tem pertencimento. Quem tem o Pai tem aceitação. Quem tem o Pai tem porta aberta de emprego. Quem tem o Pai tem saúde mental, espiritual, intelectual. Quem tem o Pai tem grana também, porque o Pai é rico, é dono de ouro, de prata, é dono de todos os brilhantes dessa terra. Esse Pai tem tudo. Eu não preciso ter nada. A minha herança é ter o Pai. Isso não é sermão bonito não, é realidade de quem prega, é realidade de quem vive, é realidade de quem começa o mês com uma dívida que não consegue pagar se o Pai não pagar. Mas o Pai lida com cada coração, o Pai testifica o Filho e o Espírito em cada coração. E as pessoas vão sendo curadas, em primeiro lugar do seu próprio ego, depois da idolatria da dor, da idolatria pelo milagre, e começam a adorar ao único Yeshua, o Deus onipotente, o Espírito Santo, o único que deve ser adorado nas nossas vidas. E então elas começam a viver de maneira mais leve, mais sobrenatural, começam a viver de maneira mais feliz. Não precisam mais tomar diazepam para dormir. Elas começam a viver livres delas mesmas. Elas sim têm planos, mas quando o plano delas não dá certo, elas entendem em Provérbios 16, o homem faz planos, a resposta vem do Senhor. Está tudo certo, Deus. O processo vai revelando a quem nós pertencemos. Êxodo 2, do 3 ao 10. A palavra de Deus diz que não podiam mais escondê-lo. Pegaram um cesto feito de papiro, vedou-se com betume e piche, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. E a filha do faraó desceu ao rio Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu um cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo e abri-lo, e viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? E você achando que o salvador da sua vida foi o pai que te adotou. Você está achando que o salvador da tua vida foi o patrão que te deu um emprego quando você estava lascado. Você estava achando que o salvador ou a salvadora da tua vida foi essa oportunidade que surgiu quando você não tinha mais chance. Pois o salvador da tua vida foi o Deus que estava construindo a sua história e que estava por trás deste homem, desta mulher, desse patrão, dessa porta, dessa cura. Sim, vai chamá-lo. Respondeu a moça e foi chamar quem para amamentar? A mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. Olha, que engraçado. Joquebede coloca o filho na cestinha, põe no rio Nilo, quase que uma doida desvairada, porque qual é a mulher que consegue fazer isso bem? E depois ela é paga para alimentar o próprio filho, porque Deus faz assim. E você não está entendendo na sua história o porquê da dor do abandono? Deixa eu te dizer, por que você está idolatrando a dor do abandono e não está agradecendo a Deus? Porque Ele te encontrou no Nilo.
Tendo o menino crescido, levou a filha do faraó, que adotou, e deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. E Êxodo 14, alguns capítulos depois na história, nós vemos que as mesmas águas que poderiam ter matado Moisés, foram as águas que Moisés matou, para que o povo vivesse. Deus só aumentou o nível de Moisés, porque Moisés, depois de passar do nível do rio, foi para o nível do mar. E quando em Êxodo 14, o povo está em frente ao mar, eu vou cantar esse ano. Quando ele está na frente do mar, 700 mil homens atrás dele, um povo inteiro para ser salvo do Egito, anos e anos de escravidão. Mais de 400 anos o povo ficou escravo, apanhando, produzindo tijolos para a construção de pirâmides. As pirâmides do Egito. Quem construiu as pirâmides do Egito foi o povo de Deus. Porque o povo de Deus é talentoso, é trabalhador, é honesto, é perseverante. Eu tinha uma professora de ciências políticas que falava assim: eu sou ateia, mas eu só contrato crente. E eu dizia: por quê? Se você não acredita em Deus, porque crente é honesto, porque crente é trabalhador. Então, irmão, quando você sair daqui e falar que é crente, falar que é da Farol, seja honesto, seja trabalhador, seja a imagem de Jesus, amém? E Moisés venceu o bebezinho, aquelas muitas águas. Ele venceu o abandono obrigatório dos pais. Ele venceu o medo de estar à deriva num rio. E porque ele venceu isso, alguns anos depois, ele estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Durante toda aquela noite o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas se tornaram proteção, quando um dia elas já tinham sido ameaça. Moisés começou a vida num cesto, sozinho, vulnerável e aparentemente órfão. Mas aquilo que parecia abandono era o pai perfeito dando um abraço invisível em Moisés. E o mesmo Deus que sustentou nas águas do Nilo foi o Deus que abriu o mar vermelho. E os crentes cantam até hoje assim: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem. Não tem assembleano aqui não? Não tem assembleano aqui não? Vamos, Farol! Não tenha medo, irmão. Em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Olha aqui no romântico hoje, mas você imagine a cena. Você é um líder, o mar está fechado, o faraó está bem atrás de você, cheio de exército para te pegar e te matar. Mas porque você venceu nas águas enquanto você era um bebê, você tem autoridade para abrir as águas como um adulto maduro. E aquilo que era uma dor pessoal se torna um propósito coletivo. Aquilo que era antes para matar você, mas que você não foi morto por causa do abraço invisível de Deus, tornou você relevante, influente, poderoso, líder o suficiente para abrir as águas e salvar mais de 1 milhão de pessoas. Mas você está reclamando. Você está reclamando que essa dor do abandono doeu tanto em você. Então por que não pega essa dor e não transforma em amor? E abre um orfanato e começa a adotar um monte de criança que também sentiu a dor que você sente. Então você está reclamando que essa doença que veio para te matar, acabou com as suas finanças. Então por que você não entra para um movimento social, não se torna um político influente, não defende a causa dessa doença que tentou te matar, cria um projeto de lei e abençoa mais de 270 milhões de pessoas
com um projeto de lei suficientemente capaz de livrar pessoas que têm esse tipo de doença que você venceu, mas perdeu todo o seu grana perdeu toda a sua grana com a assistência do governo pelo SUS? Por que você não transforma aquilo que gerou em você uma dor de quase morte em um propósito de vida, onde muitas pessoas vão poder passar? Porque nós precisamos nessa noite ser adotados por Deus para poder fazer isso. José venceu a deslealdade dos irmãos com fidelidade. Ele venceu o roubo e a inveja, porque os irmãos de José o invejaram ao ponto de não apenas roubar a sua capa. Você sabe a história de José, não sabe? José era o filho favorito de Jacó, pronto. E aí Jacó tratava ele muito bem, os irmãos tinham ciúmes. E José também era muito sonhador, não é verdade? E muito imaturo, falava os sonhos para todo mundo. Tem horas que a gente tem que ficar quieto. A gente já fez série sobre José aqui, não é verdade? E aí José perdeu a capa, ganhou a cova, foi vendido para o Egito. De novo o Egito na história. Teve que aprender um novo idioma. Ele teve que aprender uma nova realidade. Mas sofreu, padeceu, passou fome, passou vergonha. Foi tentado, saiu da tentação, foi acusado falsamente, foi esquecido pelos compatriotas. Enfim, José passou o que ninguém aqui gostaria de passar. Em Gênesis 37, 23 e 24, a palavra de Deus diz que José, quando chegaram seus irmãos, eles tiraram de José a sua túnica. Túnica fala de autoridade, túnica fala de postura, túnica fala de pertencimento, fala de paternidade, principalmente que essa túnica tinha sido dada pelo pai. Então eles tiraram dele a paternidade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você nasceu num lar onde os teus irmãos tentaram tirar a sua capa e até conseguiram diante do seu pai da terra. Mas deixa eu perguntar para você, você acha que o pai do céu deixou você órfão? Então por que reclamas de perder a capa da terra e não recebe hoje a capa do céu? A capa da terra vai um dia estragar, pode manchar com tomate, suco de uva, manga, mas a capa do céu faz você voar. A capa do céu te dá uma unção dupla nos lugares da vergonha que você sofreu. A capa do céu te faz reinar no palácio, onde você no máximo reinaria na sua família. E aconteceu que quando eles tiraram essa túnica, a túnica tinha várias cores, eles tomaram e colocaram ele na cova. A cova estava vazia, não tinha água. Em Gênesis 39 a gente vê que José foi tentado pela mulher do seu senhor e ele vazou da tentação. Irmãos, primeiro, irmãos, preste bem atenção, tentação a gente não enfrenta, tentação a gente foge. Tentação, ninguém aqui está acima do bem e do mal. Tentação a gente foge. Tentação é teste. É o teste que você não enfrenta. Um dia eu vou trazer uma palavra sobre isso. E aí depois, em Gênesis 41, a gente vê que depois de toda essa saga de José, anos e anos de história de injustiça, de perda, de roubo, de dano, o faraó chamou José e contou para ele um sonho que ninguém tinha entendido. Mas daí José revelou o sonho. E o faraó disse: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais faraó a José: veja que eu tenho posto toda a terra do Egito. Ou seja, toda a terra em que ele foi escravo, em que ele foi injustiçado, em que ele foi envergonhado, em que ele foi preso. Nessa terra em que ele estava antes de uma condição de cauda, Deus está dizendo através da boca do faraó: estou te colocando para governar, estou te colocando como cabeça, estou colocando você como líder, não mais escravo, não mais preso, agora livre, as suas decisões serão as minhas ordens. Tirou o faraó o anel da mão, colocou na mão de José e fez vestir o quê? Roupas de linho. Os irmãos tiraram a capa, o governador colocou a roupa. Naturalmente, ele perdeu as divisas familiares. Sobrenaturalmente, ele ganhou
as porções do Egito. Ele perdeu talvez uma fazenda e ganhou um país. Ele perdeu uma capa e ganhou um guarda-roupas. Ele perdeu uma atenção e ganhou a relevância e o respeito de toda uma nação. Porque José perdeu a capa do seu pai natural, mas quando isso acontece, o Pai Celestial não o deixa nu. Existe uma capa nesse exato momento que foi colocada sobre a sua vergonha, que você, apesar de não enxergar, é ela que está garantindo que você se mantenha de pé, mesmo nas adversidades, mesmo na prisão, mesmo no abandono, mesmo na rejeição, mesmo nas injustiças, mesmo quando seus amigos te esquecem, mesmo quando seus irmãos te rejeitam. Existe uma capa espiritual que vale mais do que qualquer capa colorida de ouro, de fino. Existe algo que Deus coloca em nós, uma graça inexplicável, nos momentos em que estamos sendo forjados para os lugares de relevância e de propósito. Mas nessa noite nós precisamos receber essa capa e não mais refutá-la com a nossa ingratidão. Porque às vezes eu entendo que o povo de Deus está preferindo ser escravo no Egito, onde ele come cebola e alho todo dia, do que depender do maná que sai do céu. Porque há uma reclamação quase que conjectural, congênita, estrutural, generalizada. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que quanto mais eu oro, mais eu me santifico, mais as coisas pioram. É verdade, irmão, porque para melhorar antes vai piorar bastante. E testar de onde pertence o seu coração. Você não conhece o coração de um crente na bonança, você conhece o coração de um crente na falta. Você não conhece o coração de um crente quando está tudo bem. Você conhece um coração de crente quando é atacado por uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro. Você não conhece um marido bom no dia que a mulher está 1000 graus. Você conhece o marido bom quando a mulher está difícil. Você não conhece um homem bom quando está tudo bem, mas quando está tudo mal ele continua bom. Você não conhece um homem, uma mulher boa quando o homem está bom, mas quando ele está difícil. Você não conhece um pai bom quando o filho faz tudo o que ele manda. Você conhece um pai bom quando esse pai chora, ajoelha e ora para que esse filho volte a se tornar um filho bom e obediente. Eu sei que tem gente que testa o meu amor aqui, mas pode ter certeza que quando vocês ficam difíceis comigo, eu ajoelho e oro. Sério mesmo. Porque o meu amor não pode ser provado nos dias fáceis, mas nos dias difíceis sim. José não abandonou o barco quando as coisas estavam difíceis. Ele se vestiu da capa do Pai Celestial. Ele venceu a dor da rejeição, a dor da calúnia, a dor do esquecimento. Cada etapa em que ele vencia isso, ele se conectava mais com o Pai. Ele não ficou se defendendo, ele não ficou murmurando. Postura de crente diante da prova não pode ser defesa pessoal. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa, tendo Deus Pai, fazer artes marciais para se defender. Fica tranquilo, tem um pai que está tudo vendo, tem um pai que percebeu tudo, inclusive as motivações de quem está perto de você, que está pronto para te dar um bote. Ele não se defendeu, ele não murmurou, ele transformou a sua dor no destino, porque a sua fidelidade se transformou numa prosperidade, não só para ele, mas para toda uma nação. Eu não vejo José, eu não vejo José se defendendo quando, depois de ter sido esquecido na prisão pelo amigo dele, que ele ajudou. Eu não vejo ele assim, poxa, tá vendo? Não dá para confiar nas pessoas. Poxa, você confia nas pessoas, você ajuda as pessoas, sabe? Você quer ser um crente bom. Nossa, pastor, eu tô cansado de vir na igreja, sabe? Olha, eu achei que aqui era diferente do mundo, sabe? Eu achei que aqui tinha gente de verdade, gente boa, gente de caráter. Mas olha, sabe o que acontece? Tal pessoa me negou isso. Olha, tal pessoa não olhou na minha cara. Olha, para com memezinho, irmão. Para com frescura. Olha para Deus, diz assim, obrigado Deus, muito obrigado, porque o Senhor está testando o meu coração, e eu quero ser aprovado. Muito obrigado por colocar essa pessoa difícil, porque amar os fáceis é para qualquer um, mas amar difícil é para crente. O Senhor está me tornando a sua imagem e semelhança, muito obrigado.
Obrigado, porque eu não estou tentando lutar para manter aquilo que eu recebi. Eu estou lutando para não perder a presença do Senhor. Que palavra difícil, né, irmão, de dar um glória a Deus. Eu sei que é, porque a gente gosta daquela palavra assim, ó. Quem te viu na prova e não te ajudou, vai ver você na bênção e vai se arrepender. Isso é teologia do inferno, não do céu. A palavra do céu é o seguinte: quem não te ajudou, você amontou a brasas vivas na cabeça do inimigo, tratando com bondade, com benevolência, dando um copo de água, um prato de comida, quem sabe um cartão de Natal e um panetone. Merry Christmas! José venceu, porque para ele perda era só uma promoção disfarçada. O mesmo pai que permitiu ele passar pela prisão era o mesmo pai que ia colocar ele no trono, mas ele não estava buscando o trono. O milagre dele não era receber o trono, o milagre dele não era ver os irmãos dele vingados. Deixa eu dizer, irmão, se o seu milagre tem o nome de ver alguém perdido, dilacerado, prejudicado, nessa noite, na última oração, se converte, entrega a sua vida para Jesus e diz: eu quero ser crente, Jesus. Eu não quero que quem quer que seja o meu inimigo padeça, sofra. Eu não nasci para ver ninguém sofrendo. O milagre de José não era ver os irmãos dele vingados. O milagre de José era não perder a presença de Deus. O milagre de José era permanecer firme em seu caráter reto, íntegro e irrepreensível. O milagre de José não era prejudicar quem quer que fosse. O milagre de José era deixar o seu coração livre de mágoas. E porque o milagre dele era agradar a Deus, cultivar a presença do Pai, então o Pai, que tudo tem, olhou para José e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Dar-te-ei os tesouros escondidos, colocarei ele no lugar de influência e relevância. Ele está pronto para governar, porque ele aprendeu a governar o que tentou governar a ele. A última lição a gente aprende com Davi. A lição da humildade no processo, de quem confia no Pai e revela quem Ele é. Olha, Davizinho, não à toa meu filho chama Davi, um homem segundo o coração de Deus. Jessé disse assim: olha, tá aí os meus filhos, profeta. O profeta tinha ido na casa de Jessé para escolher o próximo rei de Israel. Tá aí meus filhos. E o profeta pergunta, profeta é sabido, irmãos, o profeta vê o que vocês não imaginam. Ele vê o que vocês nem ainda estão pensando. E Samuel disse: é mesmo? Você já me mostrou todos os filhos. Será que não falta nenhum? Será que não tem um apacentando ovelhas? Então Jessé disse: tá, manda chamá-lo, tem um lá sim, manda ele vir. Ele era ruivinho, formoso, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Eu gosto disso. Sabe o que eu gosto? Que não tem para ninguém. Quem Deus escolheu vão ter que se acostumar e engolir. Tem uma capa invisível, mesmo que tire a capa de linho, e depois vem um monte de capa e guarda-roupa novo, e é tudo de marca, como aconteceu com José. Sabe, quando tentam te esconder, o Senhor vai lá e te expõe. Aconteceu outro dia com a Tawana, eu achei muito engraçado. Então, Tawana tinha ido pregar na igreja do nosso amigo, lá em São Miguel Paulista, no culto de mulheres, na sexta-feira. Minha sogra tinha sido convidada para vir no movimento feminino, a Million Woman, que tinha milhares de mulheres lá em São Paulo. Minha sogra ia profetizar lá. Tawana escreve para mim assim: Dengue, cheguei em casa, eu estava em Recife ministrando em João Pessoa, Tawana escreve assim: Dengue, acabei de chegar em casa, era 1h da manhã. Eu disse assim: e você vai amanhã dirigir para sua mãe? Você vai levar ela até o Million Woman? Ela disse assim: eu estou muito cansada, eu queria ficar com as crianças, mas eu não vou deixar a manhinha sozinha, eu vou levar ela. Chegando lá, é VIP daqui, é gospel botocado para tudo quanto é lado, é beiço com mais de 30 ml.
São as pastoras turbinadas. Aí vai lá a indiazinha, sem nada de procedimento, cabelo natural, linda e maravilhosa, a mais perfeita de todas, a nossa pastora, a minha esposa. E ela está acompanhando manhinha, tirando foto de manhinha, fazendo vídeo de manhinha. E as pastoras lá, tudo quero entrar, é VIP, eu sou no fulaninho de tal. Olha, minha igreja tem tantas pessoas, não sei o que lá, tudo mostrando as credenciais. E Tauana lá, manhinha, vou fotografar manhinha. Aí daqui a pouco tiram Tauana de ser da mídia e falam assim: você é profeta. Eu acho que colocaram você na função errada. Vem cá, menina, você vai profetizar que o Pernambuco tem dono, ele é do Senhor Jesus. Aí ela: o que eu faço? Vai. Davi olhou assim para o profeta: o que eu faço? Só fica que eu vou te mandar. Você é o novo rei de Israel. Foi a primeira unção de Davi. Essa unção levantou Davi para matar gigante. Essa unção levantou Davi para matar os gigantes e os filisteus. Essa unção levantou Davi para ser perseguido e nunca retrucar. E aqui a base bíblica. Davi esquecido por Jessé, ignorado pelos irmãos, e depois perseguido por Saul. Porque Saul gostava de Davi, não por quem Davi era, mas pelo que Davi fazia. Davi era corajoso, Davi era intrépido, Davi matava quem ameaçava o povo de Israel, Davi defendia o rei, Davi era amigo do palácio, Davi era respeitoso. Disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei em suas mãos os inimigos. Porque depois de Davi ter sido escolhido e ser ungido, Saul começou a ficar com muita raiva dele, e começou a perseguir Davi, começou a mandar matar Davi, tentou flechar Davi várias vezes na mesa, e Davi fugindo, se escondendo, porque ele não queria arrumar uma briga com o rei, o líder dele. E quando Deus entregou Saul na mão de Davi, Davi foi com muito cuidado perto de Saul, pegou um pedacinho do manto dele, e sem que ele percebesse saiu. Mas Davi sentiu o coração dele bater um remorso por ter até cortado uma ponta do seu manto, e então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer alguma coisa contra o meu Senhor, de erguer a mão contra o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. Mas hoje em dia, com as desculpas teológicas que temos, a teologia do abuso, a teologia do criticismo, o não sei o que lá, não existe mais respeito às autoridades, não existe mais respeito à unção de quem está na posição, não existe mais reverência pela liderança espiritual de quem quer que seja. O que existe é um bando de gente divisora, contenciosa e egoísta, tentando fazer o seu próprio plano acontecer, ao invés de se submeter ao plano divino da paternidade de Deus, que não se esquece até mesmo das injustiças que você sofre. Davi foi esquecido por Jessé, ignorado pelos irmãos, perseguido por Saul, mas em todo o tempo ele não perdeu o Pai do céu. Ele entendeu que quem tem o coração do Pai não precisa disputar a posição. Venceu o anonimato com fidelidade, perseguição com honra e o próprio pecado dele com arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nessa noite, se você quer trocar a sua filiação natural por uma sobrenatural, continue servindo com excelência quando ninguém vê. Guarde o seu coração e faça dele um jardim regado de adoração. Meu irmão, Deus te vê. Deus, o Pai, te vê. O meu milagre não é ser ungido para ser colocado na posição que hoje alguém ocupa, não. O meu milagre é não perder Deus no processo em que Ele está forjando o meu caráter, porque o plano dele já é que eu governe. É uma questão de tempo,
É só esperar. É só esperar. Por que você está tentando fazer com as próprias mãos aquilo que o Pai prometeu fazer? E Ele já está preparando o lugar. Por que você precisa defender os seus direitos quando o juiz dos juízes está sentado no tribunal dizendo: eu só estou esperando chegar esse CPF aqui, a sentença já está dada, é dele, é dela, ele ganhou, ela ganhou, eu não preciso me defender, eu não preciso me ajudar, eu não preciso me proteger, eu só preciso acreditar no Pai. Deus te vê, farol. Deus está te formando, farol. Deus está te preparando, farol. Obrigado, Jesus, pela orfandade natural, porque ela é a maior garantia da paternidade espiritual que eu tenho em Ti. Os três têm algo em comum: eles descobriram que precisam apenas pertencer a Deus. Descobriram que acesso não tem a ver com networking, tem a ver com intimidade com o Espírito Santo. Descobriram que acesso não é ter o contato de alguém importante. Acesso é ter em oração um joelho dobrado, um coração rendido, um shurikantaramanaya, o Espírito Santo descendo, lágrimas correndo, corações quebrantados e contritos. Um acesso não é necessariamente um currículo. Um acesso é um coração rendido e preparado a aprender. Necessidades são supridas pela graça. Você não idolatra a necessidade. Herança e legado só existem com obediência. Plenitude e prosperidade só há na presença. E destino é o propósito de Deus para você. Eu não recebi, você não recebeu o espírito de escravidão. Saia da idolatria da dor e nessa noite abandone a idolatria pelo milagre. Nós somos proféticos, não patéticos. Patéticos é que servem a Deus só para ter suas dores curadas e os milagres estabelecidos. Nós existimos nessa noite para criar um relacionamento tão poderoso e íntimo com Deus Pai que nada vai nos abalar, nada. Mas me chamaram disso, me acusaram daquilo. Você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. Mas estão tentando lembrar o meu passado. Olha, quem está tentando lembrar o seu passado está assim com o diabo, porque o diabo é quem é o acusador. Lembra ao diabo, ou quem está tentando lembrar o seu passado, que você tem um futuro, e o seu futuro é no braço do Pai, enquanto o futuro dele, pode ter certeza que é bem diferente do seu, se ele não mudar de postura. Essa noite, fiquemos de pé na presença de Yeshua. Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para receber a paternidade de Deus. Sabe que um dia, há uns 2 anos atrás, eu recebi uma oração que eu não gostei muito. Tipo esse culto assim, não é muito digerível, sabe? Eu recebi uma oração assim: olha, a sua porção é o Senhor. Eu falei assim: mas que oração de crente, né? Podia me dizer tantas coisas, está me revelando o óbvio. Claro que minha porção é o Senhor. Não. Aí a pessoa repetiu assim, ó: a sua porção é o Senhor. O que você vai ter é o Senhor. Pode ser que você perca tudo, mas você vai ter o Senhor. Sabe quando me disseram isso, eu não achei muito simpático. Não gostei muito dessa oração. Eu queria uma revelação do tipo assim: olha, vou te dar as nações como herança. Vou te prosperar. Seus inimigos vão ver a sua vitória. É isso que a gente quer ouvir? Olha, a sua porção é o Senhor. E tem mais: você será um José
na sua geração. Já comecei, vai vir tentação, vai vir provação, vai vir dor, vai vir ser vendido, ser traído, porque é isso que aconteceu com José. E aí depois o restinho da vida dele nem contam muito, só conta que ele tem Efraim, Manassés, enterrou o pai. Eu assim, meu Deus, é uma vida de sofrimento para 10 minutos de alegria. É a vida do crente de verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa: esse fim pela idolatria, pelo milagre, nos coloca numa posição tão nobre e tão madura, que nos torna não apenas agradáveis a Deus, mas agradáveis às pessoas. Nós nos tornamos favorecidos. Por onde passamos, o favor de Deus, Ele vai abrindo portas, Ele vai nos conduzindo. O maior milagre que Deus pode fazer nessa noite, sabe qual é? Entrar nesse coração seu, ganancioso, ambicioso, entorpecido pelo pecado, desejoso de vingança, carnal, e tornar você um verdadeiro filho dele. O filho se parece com o pai. Eu não vejo o meu pai do céu rancoroso, eu não vejo o meu pai do céu disputando nada, eu não vejo ele brigando com alguém para defender os direitos dele. Não. O maior milagre nessa noite é a gente sair do natural e entrar no sobrenatural, porque quando nós caminhamos no poder sobrenatural de Deus, qualquer milagre se torna irrelevante diante do peso da presença gloriosa de Deus. Pastor, que presença é essa? Espírito Santo, abre os nossos olhos para que a gente enxergue a tua presença. Presta atenção. Alguém aqui que não conhece a Inglaterra precisa conhecer, porque ainda é um reinado. Meu amigo, onde o rei está, acabaram-se os problemas. Onde o rei está, todos os acessos são liberados. Onde o rei está, tudo se submete a ele. Onde o rei está, você está protegido. Se você está com ele, você tem recursos. Se o rei está e você é convidado dele, você vai ser bem tratado. Então pare de buscar qualquer coisa que não seja ele. Levante suas mãos a ele. E se você puder render o seu coração um pouco mais nessa noite, de modo que a sua entrega não seja apenas um ato de religiosidade, mas seja de fato um coração rendido. Onde você vai deixar nessa noite as amarguras, o desejo pela justiça própria? Onde você vai deixar a ambição, o medo? Onde você vai deixar o egoísmo, a sede pela vingança? Onde você vai deixar os méritos? E onde você vai receber paternidade? Onde você vai receber da presença de Deus? Onde você vai parar de idolatrar o medo, vai parar de idolatrar a dor, vai parar de idolatrar inclusive a fé, o milagre. Não, você só vai adorar a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Nós existimos para Deus, nós fomos criados por Deus, nós existimos para a sua glória eterna. Então, Pai, nos rendemos a Ti, Senhor.